Foi-nos proposto para o estudo da noite de hoje, lei de sociedade. E lei de sociedade está dentro das leis morais, as leis naturais. No Livro dos Espíritos é uma lei curtinha, pequenininha, né? O que não condiz com o tamanho e com a importância desta lei. Quando o assunto vai ser desdobrado no Evangelho segundo o Espiritismo, a lei de sociedade transparece ao longo de praticamente todo o Evangelho segundo o Espiritismo, porque ela toca elementos que diz respeito a todos os cenários e perspectivas da nossa vida. No Livro dos Espíritos, Kardec começa questionando se viver em sociedade é algo natural, é algo normal. E o plano espiritual esclarece que sim, perfeitamente natural, né? Deus fez o homem para viver em sociedade. E para viver em sociedade, Deus concedeu ao homem a palavra e todas as demais faculdades necessárias à vida de relação. Uma tira famosa do Snoopy, o personagem lá do desenho em quadrinhos da Estado de São Paulo, né, o Charlie Brown. Alguns anos atrás, uns 15 anos atrás, uns 20 anos atrás, o George Schultz ainda era vivo, ele botou a seguinte fala na boca do personagem Charlie Brown: não é que eu não goste da sociedade, eu só não tolero as pessoas. E provavelmente todos nós já passamos por essa situação do Charlie Brown, né? A gente não tem nada contra a sociedade, só que tem um dia que a gente não aguenta as pessoas que estão à nossa volta. Porque para lidarmos de forma socialmente positiva com as pessoas que estão à nossa volta, nós vamos ter que fazer bom uso da palavra, e vamos ter que exercitar todas as outras faculdades necessárias. É preciso fazermos bom uso da palavra, porque a essa altura do campeonato já aprendemos que uma palavra mal colocada faz um tremendo de um estrago. E geralmente não tem conserto. Depois que foi dito, depois que a palavra foi pronunciada, raramente existe a possibilidade de consertar. E para estabelecermos um bom vínculo social, precisamos de outras faculdades, notadamente paciência, tolerância e resignação. E essas faculdades vão transparecer ao longo do Evangelho segundo o Espiritismo. E por que nos foi dada a vida em sociedade? O que significa essa sociedade e como nós vamos construir uma sociedade? Define-se sociedade como conjunto de pessoas que vivem em certa faixa de tempo, hoje, há 30 anos atrás, daqui a 2 encarnações, de espaço. Quem está hoje na Zona Leste de São Paulo, na Vila Prudente, quem estava há 30 anos atrás, por exemplo, lá no Ceará, quem estará daqui a 2 encarnações, talvez em outro país. Seguindo normas comuns, nós vamos ver na sequência que os grupos se reúnem por normas comuns. Por que eu nasci nesse país? Por que eu nasci agora? Porque esse é o tempo em cujas normas comuns, cujos hábitos sociais, cujos contextos sociais se ajustam ao nosso perfil psicológico, ao nosso nível de evolução espiritual. Se formos colocados em outros ambientes, com outras normas sociais,
nós com alguma probabilidade não saberíamos ou não nos adaptaríamos a ela. Alguma das senhoras está disposta, ansiosa, cheia de vontade de mudar para o Estado Islâmico, vestir burca da cabeça aos pés, né, virar escrava do homem, né, e não ter direito de falar nem ai. Ah, pois é, né? Então não reclama de estar aqui hoje e agora, né? Está no lugar certo, na hora certa, no contexto social que melhor se ajusta ao nosso nível evolutivo, ao nosso perfil. Outros grupos sociais implicam em outras normas, em outras regras, em outras condutas sociais muito diferentes. E os indivíduos são alocados onde eles melhor se ajustam. E estes indivíduos, esse conjunto de pessoas, são unidas por um sentimento de coletividade, né, um sentimento de grupo, um sentimento que forma um corpo social. Cada grupo acaba tendo as suas particularidades, suas nuances. Para usar uma palavra dos nossos jovens, uma palavra do nosso meio, né, cada grupo constitui a sua própria tribo, né, cada tribo tem as suas regras, seus costumes, sua linguagem, né, cada tribo ocupa um nicho, um espaço, um local, ocupa um tempo. Para a maioria de nós, na tribo a qual pertencemos, o nosso dia está encerrando e daqui a 1h30, 2 horas, todos queremos cama. Mas existem tribos em São Paulo, que a essa hora ainda estão dormindo e ainda vão acordar para começar a viver o dia, a noite deles. Em outro contexto, em outro ambiente, em outro regime, com outras regras. Então, a definição de sociedade é muito abrangente. Existem vários tipos de grupos. E aí, nós precisamos entender que a sociedade, o grupo ao qual pertencemos, é apenas um dos inúmeros grupamentos sociais humanos. Não existe o melhor grupo aqui dentro. Também não existe o grupo certo e o grupo errado. Existem grupos com necessidades e características para atender às necessidades dos indivíduos que ali estão postas. Quando falamos o grupo dos paulistanos, quando nos referimos ao grupo dos indivíduos que moram em Cabrobó do Norte, lá no meio do Ceará, quando falamos no grupo dos Yanomamis, que vivem numa tribo perdida no meio da Amazônia, quando falamos de um grupo islâmico do outro lado do mundo, na Síria, quando falamos de um grupo, uma coletividade de chineses, né, são grupos onde os indivíduos ali possuem as suas particularidades, as suas necessidades, estão reunidos porque comungam ideias e valores. Essas ideias e valores unem esses indivíduos por sentimentos de identidade, e são esses sentimentos de identidade que vão fortalecer os laços no grupo. É por isso que, por mais que a gente fique com raiva, não adianta brigar com o filho aborrecente e a turma dele. Ele vai ter a turma dele é muito unida, né, por esses sentimentos de identidade, né, e esses sentimentos de identidade, eles são importantes na construção dos laços sociais, porque são esses sentimentos, esses laços de identidade, que vão permitir, no futuro, que os indivíduos desenvolvam as noções de solidariedade, de fraternidade, de companheirismo, de integração. E essa vai ser a finalidade última dos grupos sociais. O que podemos e devemos
chamar a atenção dos nossos jovens é para algumas das atitudes, alguns dos comportamentos que o grupo adota. Os comportamentos, eles precisam ser comparados de tal maneira que os indivíduos possam perceber comportamentos mais e menos produtivos. À medida que o indivíduo começa a perceber essa diferença de comportamentos entre as várias tribos, isso cria possibilidades de intercâmbio entre essas tribos, onde elas trocam experiências, trocam conhecimentos, acabam criando padrões de comparação, onde uma tribo percebe o que a outra tem de positivo, o que não é tão legal na outra, e permite o intercâmbio. E o intercâmbio é desejável. É por isso que os grandes líderes do mundo, os grandes pensadores, a própria ONU, eles se posicionam radicalmente contra posturas isolacionistas. E no livro dos Espíritos, quando se segue a sequência da lei de sociedade, nós somos informados que a atitude de se isolar socialmente é condenável. Ela está na contramão da lei de sociedade. A lei de sociedade implica justamente na integração e na aceitação das tribos diferentes, e não em isolar. Não gosto, não concordo, acho que está errado, vamos excluir. A exclusão só faz aumentar as diferenças. A integração é que permite a longo prazo, um padrão mais homogêneo, mais uniforme e mais positivo de integração entre os vários grupos. Daí a pergunta que Kardec faz ao plano espiritual: o isolamento absoluto é contrário à lei natural? Sim, totalmente contrário. Todos os homens buscam a sociedade por instinto e devem todos concorrer para o progresso, ajudando-se mutuamente. Não faz sentido isolar. Ninguém consegue viver isoladamente. Ninguém é tão autossuficiente que possa viver sem os outros. Vale para o indivíduo e vale para as próprias nações. Também não existem nações que consigam se isolar do mundo. Percebam que a coletividade entendeu que a interferência da Rússia em problemas internos da Ucrânia, viola os tratos, viola as condições básicas que regem as leis das sociedades. Como punição, a comunidade europeia, a OTAN, adotou medidas isolacionistas em relação à Rússia. É uma forma de castigar, porque o gestor do país, os dirigentes da nação, sabem que, como nação, eles não conseguem progredir, evoluir e sobreviver se eles forem isolados do cenário mundial. As diferenças existem, as diferenças precisam ser respeitadas, mas as diferenças não justificam de forma nenhuma o isolamento. O isolamento voluntário ou o isolamento imposto, ele vai contra a lei natural. Você está de castigo, você não vai sair com a sua turma, vai ficar preso em casa. Está violando a lei natural. E o instinto implica em que ele vai reagir contrário a essa ordem, que ele não consegue ver lógica nela. Não adianta querer isolar o filho da turma, do grupo dele. A atitude plausível nesse caso é, conhecer a turma, conhecer o grupo, conhecer os pais dos outros jovens que compõem aquele grupo, saber o que o grupo faz, onde vai, com quem, quais as atitudes, os comportamentos, e como mineirinho, comendo pelas beiradas, bem devagarzinho,
e mostrando o que tem de bom, né, o que tem que não é tão bom, mas que pode melhorar. O confronto direto, né, toda vez que a gente parte para a briga, parte para uma atitude de confrontar o comportamento ou as atitudes de um outro grupo social, né, nós caímos na primeira lei de Newton. A toda ação, uma reação de igual intensidade e direção oposta. Né? Ou seja, briga. Briga, conflito, desavença, desentendimento, guerra. Não é a atitude. A atitude é a da política. Lero-lero, lero-lero, conversa vai, conversa vem, e uma hora, água mole, em pedra dura, tanto bate, até que fura, e aí a coisa funciona. Mas isolar indivíduos, isolar grupos, né, não se aplica perante a lei de sociedade. E se nós formos revisar, né, a nossa caixa mental, formos revisar nossas ideias, nossas opiniões, né, e o que é pior, se formos revisar os nossos preconceitos, nós vamos perceber que nós estamos isolando inúmeros grupos dentro do nosso próprio ambiente. A gente isola grupos de briguentos de futebol, funqueiros, usuários de droga, promíscuos, né? E assim sucessivamente nós vamos fazendo grupos aos quais nós vamos isolando. Né? E se a sociedade começa a se fragmentar, né, como é que os homens podem dar as mãos e se ajudarem mutuamente se eles estão em sentido contrário? Então, jamais a segregação, antes integração. O homem, ao buscar a sociedade, obedece apenas a um sentimento pessoal, ou há também nesse sentimento uma finalidade providencial de ordem geral? Nós buscamos grupos, buscamos um grupo com o qual nos identificamos por mera necessidade pessoal, por mero interesse pessoal, né? Ou dentro do grupo existem outras finalidades de ordem maior. A espiritualidade nos esclarece que devemos progredir. Sozinho, não temos todos os recursos, não podemos fazer porque não possuímos todas as faculdades. Precisamos do contato dos outros indivíduos. No isolamento, o homem se embrutece. É óbvio que, na hora que, algum tempo atrás, fui para o abate caçar uma lebrezinha, estava pensando, né, num cobertor de orelhas, né, numa companheira, estava pensando em alguém que soubesse cozinhar melhor do que eu, estava pensando em alguém que soubesse lavar e passar as minhas roupas melhor do que eu, e dentro deste contexto, eu estava pensando, né, apenas em algum sentimento pessoal, né, em algo que retornasse em benefício próprio. Todavia, né, neste movimento, né, eu acabo sendo conduzido, acabo sendo levado por eventos providenciais de ordem geral, muito maiores, e aos quais eu nem percebo, nem me dou conta. E aí, ao procurar a cara metade, para aquecer as orelhas, ter uma comidinha gostosa e a roupa bem passada, né, providencialmente, né, chegou filho, nora, 2 netas, e uma série de outros adjuntos. Né? E esses outros adjuntos, né, acabam agora fazendo parte de um grupo maior que eventualmente não foi pensado, não foi planejado lá atrás, né, mas compõe o grupo e com o tempo percebe-se que são tão necessários quanto. Na hora que nós vamos para um grupo qualquer, da família, do centro espírita, do ambiente de trabalho, dos moradores da Zona Leste de São Paulo, dos moradores
da cidade de São Paulo, né, nós acabamos concorrendo, né, para um movimento maior, do qual às vezes nós nem percebemos, mas somos inseridos, né, dentro de um contingente muito maior. Na hora que nós viemos morar na Zona Leste, na hora que nós transformamos a Zona Leste no bairro mais populoso de São Paulo, né, na hora em que ficamos a 20 quilômetros do centro da cidade, se caminharmos um pouquinho mais, fomos ali para São Mateus, né, Cidade Tiradentes, vamos ficar ainda mais longe, né, todos nós, coletivamente, colaboramos para despertar na sociedade como um todo e nos representantes da sociedade, né, a necessidade de pensar um transporte público de massa para esse lado da cidade. Aí foi chegando o metrô, agora está chegando o monotrilho, né, e assim com o indivíduo, né, ao agir, né, atendendo um sentimento pessoal, ele acaba sendo levado a participar, né, de um movimento providencial muito maior. Quando pararmos um pouquinho, afastarmos momentaneamente apenas do nosso mundo, apenas do nosso ambiente, né, e elevarmos o pensamento em prece, em oração, elevarmos o pensamento, né, ao Altíssimo, e começarmos a pensar na sociedade que está à nossa volta, nós vamos perceber quantas atitudes que lá atrás pareceram isoladas, pequenas, para atender um capricho pessoal nossa, né, elas se somaram a inúmeras outras atitudes, né, que resultaram, né, em benefícios coletivos muito maiores. Este fim providencial de ordem geral, né, é o que se chama de massa crítica. Um indivíduo pode muito pouco, 2 indivíduos podem pouco, né, 3 indivíduos não podem quase nada, uma família é fraca, 2 famílias é fraca, 3 famílias são fracas, né, mas 10.000 famílias, né, cada uma cuidando da sua necessidade, cada uma cuidando da sua vida, 10.000 famílias fazem uma massa populacional crítica, né, que começa a influir em atitudes de níveis gerenciais governamentais mais altos que atendem à coletividade. Por isso que é importante estarmos conscientes das necessidades da nossa coletividade. É por isso que existem hoje em dia tantos organismos, ONGs, instituições que chamam a nossa atenção para a importância de participarmos da comunidade, conhecermos a comunidade onde estamos inseridos, termos noção dos problemas da nossa comunidade, né, e batalharmos por essa comunidade. Este é o fim providencial que passa desapercebido pela grande maioria. Acabam um pequeno grupo sendo líderes, fazendo as coisas acontecerem, e a massa que está em volta, né, dando peso, né, dando sustentação, né, àqueles líderes. Quando a massa começar a participar efetivamente, né, esses líderes vão poder ter mais autoridade, mais poder, e as coisas vão começar a caminhar de forma mais rápida. A nossa noção de sociedade, ela tem pouco mais de 2.000 anos. Nós vivemos num regime social que nós chamamos de democracia. E esse tipo de regime que vivemos, ele surgiu na Grécia Antiga, no século de Péricles, no século de Sócrates, né, século IV antes de Cristo. E é esse modelo que nós compomos hoje. Naquela época, a sociedade grega... Opa! Estou errado. Naquela época, a sociedade grega,
ela estabeleceu a figura do que se chamava um cidadão. O cidadão era um membro da cidade, um indivíduo que participava da sociedade. No modelo grego antigo, cidadão aplicava-se apenas, única e exclusivamente a homens gregos nascidos livres. Excluíam-se mulheres. Já melhorou bastante, hein? Já melhorou bastante, né? Lembra que há pouco mais de 100 anos as senhoras não votavam. Já votam e já podem ser eleitas, né? Há 2000 anos atrás não eram nem cidadãs, né? Sequer eram consideradas na avaliação da sociedade, né? Excluíam-se mulheres, excluíam-se homens gregos que não eram nascidos livres. Como é que o cara podia ser um homem grego e não ser livre? Era só ser devedor. Ficava devendo naquela época, o que acontecia? Não tinha SPC. Mas em compensação, pedia todos os direitos, todas as liberdades. Era quase um escravo. Tinha os escravos propriamente ditos, que eram os indivíduos que haviam sido conquistados em guerras, povos que haviam sido dominados em guerras, ou outros indivíduos que por dívidas ou outras faltas perdiam os seus direitos legais e eram transformados em escravos. E metecos, que era qualquer estrangeiro. Qualquer estrangeiro era um meteco. E nenhum desses indivíduos participavam da sociedade. Apenas esses aqui. Esses indivíduos podiam ser eleitos ou podiam ser sorteados para participarem da estrutura governamental daquela sociedade. Aqueles que eram sorteados eram por sorteio mesmo. O nome lá dos indivíduos, da cidade, alguém indicava, botava os nomes na cesta, tirava, o indivíduo tinha que exercer a função. E os eleitos, os indivíduos que iam ser eleitos, esses indivíduos tinham que se apresentar perante a coletividade, esses indivíduos precisavam se manifestar perante a sociedade, expondo suas ideias, seus argumentos para serem eleitos. E é daí que vem o modelo que nós incorporamos hoje. Como nós amadurecemos, moralmente falando, nós estendemos o direito de voto para todos os cidadãos. Estendemos direito de votos para as mulheres, estendemos direito de voto para os analfabetos, não era um critério naquele momento. Estendemos direito de voto para os indivíduos que possuem dívidas, compromissos com a sociedade, mesmo os devedores, eles têm a sua parcela de possibilidade de participar do sistema de gerenciamento. Eliminamos os escravos, portanto, esses indivíduos participam também do grupo de cidadãos. E quanto aos estrangeiros, dado algumas particularidades legais, depende da condição do estrangeiro. Existem os estrangeiros que podem ser legalizados, eles participam da vida como um todo, e quando se naturalizam, uma ideia que não existia naquele momento, eles se tornam cidadãos. Com isso, nós criamos o conjunto de cidadãos, os indivíduos que vão formar a sociedade. E mantivemos a estrutura de se eleger membros para as funções administrativas. Só que com o passar dos anos, essa função administrativa ficou muito mais complexa, muito mais elaborada. E ao contrário do que alguns falam às vezes nas rodas, a propaganda eleitoral não é um porre.
A propaganda eleitoral deriva desse período onde nas assembleias os indivíduos tinham que se manifestar e convencer os outros a elegerem para os cargos. Se nós não conhecemos o indivíduo, como é que nós vamos escolher alguém para nos representar? Numa comunidade de 45 mil indivíduos, é óbvio que era impossível conhecer todo mundo. Não tinha como conhecer os seus 45 mil vizinhos contemporâneos. Então, o indivíduo conhecia 1.000, 2.000, tentava ver se com aquilo ele conseguia mais votos que outros. E os indivíduos ocupavam cargo. Nós vivemos numa cidade com pouco mais de 11 milhões de indivíduos, sem chance de conhecer este grupo de cidadãos para escolher alguém que nos represente. Portanto, nós precisamos aproveitar as poucas oportunidades que temos de conhecer os melhores cidadãos do nosso meio, porque nós vamos ter que escolher estes cidadãos. Ou nós fazemos isso e vivemos em democracia, ou nós damos um passo atrás, escolhemos uma elite, e historicamente a elite é a turma que tem o poder econômico, e deixamos essa elite com poder econômico governar, aí nós voltamos a uma aristocracia, ou, o que é pior ainda, damos mais um passo para trás e caminhamos para a desorganização social completa, eliminando os eventos gestores, e voltamos ao estado de anarquia. Foi aquilo que fizeram o ano passado, de quebrar metade de São Paulo. Anarquia. E a anarquia está na contramão da sociedade. A sociedade implica em cooperação, em indivíduos se ajudando mutualmente, se integrando. A anarquia é a bagunça, sem gerência. Teoricamente, cada um faz o que quer. Vamos pensar a anarquia na nossa cidade. Cada um faz o que quer. Eu estou a fim de dirigir pela mão inglesa em São Paulo. Os carros, dirigir pela mão inglesa, a mão direita. Aí você vai ficar na contramão da pista. Já pensou com o nosso trânsito que já é bom? Imagina se 10% dos motoristas resolvem dirigir em mão inglesa, na contramão. Como é que fica esse trânsito? E aí, daí para frente, toda a desorganização. A sociedade, à medida que ela se torna mais complexa, ela precisa de maior integração dos seus indivíduos. A eleição que está batendo às nossas portas é uma herança desta cultura, desta sociedade, é uma herança bendita, é um sinal de progresso, é um sinal de evolução, mas para que ela seja bem conduzida, ela precisa ter a maior participação de cidadãos possível. Se o cidadão se isola do que está acontecendo na sociedade, não quer nem saber, quer que se dane. Se ele se isola, fica mais difícil gerenciar a sociedade. Que eleição, vou para a praia, quero nem saber. Pois é, mas essa atitude, ela, ao invés de fortalecer, ela torna mais frágil ainda a textura do tecido social. E abre espaço para que outros grupos, outros indivíduos com outras ideias diferentes daquelas que eu entendo como sendo as melhores, possam gerenciar o grupo. Nós precisamos mudar a atitude. A sociedade é nossa,
Somos nós que fazemos a sociedade. Nós é que temos que tomar a sociedade em nossas mãos, né, conhecermos como funciona a nossa sociedade e elegermos, né, os indivíduos que vão conduzir a nossa sociedade da forma, né, que nós entendemos que ela deva funcionar. Esse é o princípio teórico da democracia. O governo pelo povo, para o povo. O governo da maioria. Todavia, se os senhores prestarem atenção, no dia 30 de outubro, quando sair o resultado da eleição, vão descobrir que num país com 200 milhões de indivíduos, um colégio eleitoral de aproximadamente 140 milhões de indivíduos, né, o presidente vai ser eleito com mais ou menos 50, 60 milhões de votos. Se chegar a tudo isso, né, alguma coisa está errada na nossa sociedade, porque o presidente, né, não foi eleito com a maioria dos votos. Ele não representa, né, a opinião da maioria. O problema é do sistema. Não. O problema é do cidadão. São dos cidadãos que se isolaram da vida social, não estão nem aí para a vida social, não querem saber do que está acontecendo e larga para lá. Né? Vota de brincadeira no Tiririca, né? Não vai votar, vai para a praia, né? Volta em qualquer um, né? Troca o voto por uma bota ou por uma dentadura. E aí dá esses desvios no sistema. Das raríssimas coisas úteis que o Tiririca falou. A Brasília está amassada e tem podridão, mas funciona. Agora, se todo mundo colaborar para tirar os amassados e corrigir a podridão, né, aí ela vai funcionar muito bem. Então, por isso que precisamos nos envolver com tudo que está acontecendo na nossa sociedade. Portanto, né, nós precisamos cuidar da nossa cidadania. Todos nós somos cidadãos, o que implica na condição de sermos membros de um Estado, né, e como indivíduos que participam de um Estado, né, nós temos direitos de participar da vida política. E mais do que direitos, como cidadão, nós temos deveres. Jura que você nunca quis xingar o Tribunal Superior Eleitoral quando ele diz que votar é um direito e um dever do cidadão? Parece uma incongruência. É direito ou é dever? A gente pensa em dever como castigo, obrigação. E pensa em direito como usufruto, como gozo. Só que não é bem assim, né, na ótica moral. Na ótica moral, na perspectiva ética, o dever, né, que é o cumprimento, né, das nossas obrigações para com o grupo, né, vem antes dos direitos. Todo cidadão, isso vale para todos nós, membros da sociedade, né, independente, né, da nossa condição social, cor, etnia ou religião, o que já não acontecia na Grécia Antiga há mais de 2000 anos, né, possuem direitos e deveres. Para exercer nossa cidadania plena, para sermos cidadãos plenos, vivermos efetivamente em sociedade, né, nós precisamos ter consciência, né, da importância e colocar em prática os nossos direitos e os nossos deveres, principalmente exercendo os nossos deveres. Porque quando eu deixo de exercer os meus deveres de cidadão, eu automaticamente perco os meus direitos. E o indivíduo esquece disso. Se os senhores deixarem de votar
em 2 eleições seguidas, os senhores perdem o direito, né, perdem direitos públicos, perdem direitos políticos. Não vou votar, não vou votar. Apareceu um concurso público, oba, esse é bom. Esquece, já era. Você não votou em 2 eleições, você já está impedido de assumir qualquer cargo público, né? Vai jogar dinheiro fora, vai pagar a inscrição, vai estudar feito um louco, vai passar na prova em primeiro lugar. Quando chegar lá para assumir o cargo, vão exigir título de eleitor e comprovante das 2 últimas eleições. Aí você não tem como provar, né? Lamento, mas o senhor não pode assumir o cargo. Pode espernear o quanto você quiser. Nem o Joaquim Barbosa faz você assumir esse cargo. Está contra a Constituição. Você deixou de cumprir um dever, perdeu o seu direito de cidadão. Estão atreladas as coisas. O cidadão exerce a cidadania quando ele cumpre seus deveres com o Estado e a sociedade e usufrui de seus direitos. Se nós formos no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver alguma coisa mais ou menos assim. O homem de bem, ou o verdadeiro espírita, né, cumpre os seus deveres para com o próximo. Os dois estão falando a mesma coisa, só trocou as palavras. Só existe uma troca gramatical. A semântica é a mesma. O homem de bem, né, é aquele que cumpre os seus deveres para com o próximo. Quem é o meu próximo? É o Estado e a sociedade. Se eu não cumpro o meu dever com o próximo, né, eu não tenho direitos. Eu não tenho direito ao reino dos céus, porque eu deixei de ser um homem de bem. Né? Ser um bom cidadão, né? Exercer a nossa cidadania, né? Vai implicar em sermos verdadeiramente homens de bem. Né? Estaremos vivenciando o ensinamento evangélico. O homem de bem, lembrando a parábola de Jesus, é o bom samaritano, exerceu plenamente a sua cidadania, porque o levita e o fariseu, né, ambos deixaram de lado a lei primária que exigia o dever de atender aquele que estava jogado à beira da estrada. E o samaritano foi o único que cumpriu, né, com esta lei. E aí precisamos estar atento qual é a nossa postura, né, na nossa sociedade. A nossa sociedade é a estrada que desce para Jericó. O Estado e a sociedade é o homem que os ladrões roubaram e jogaram no beira do caminho. E nós somos um cidadão que tem que exercer a sua cidadania. Nós vamos passar ao largo, como o levita e o fariseu, ou nós vamos fazer como o samaritano, parar, acolher, assistir, amparar, ajudar, né? Exercer, né, a nossa função de responsabilidade social. Os nossos deveres antecedem os nossos direitos. Quando cumprimos com os nossos deveres, é que nós conquistamos direitos como cidadãos. Nós temos o dever de respeitar e cumprir a legislação no país. Já percebemos que no nosso meio, né, a senha para fazer coisa errada é dizer, estou trabalhando? Eu estou trabalhando. Estou trabalhando é senha para fazer coisa errada. Parar em fila dupla, avançar farol, né, furar fila no banco, né, e uma série de outras infrações pequenas
que nós vamos fazendo, né, em relação à legislação e à norma social. Estar trabalhando não é senha, não é alvará para desrespeitar legislação. As legislações, a gente tem todo o direito de não concordar com elas. Mas justamente porque não concordamos, nós temos que usar a legislação para alterá-la e não violentá-la. Não é ir pelo confronto, é o mesmo raciocínio do nosso filho. Não é partir para o confronto, é partir para a negociação. Se nós desrespeitamos a legislação, né, nós caminhamos para desordem, para a anarquia, e não para um Estado de direito, como se pressupõe numa democracia. Escolher através dos votos ou governantes. Isso é fundamental em qualquer sociedade. Vamos fazer a sociedade em casa. Em casa, sociedade, normalmente. Né? Vamos fazer a votação em casa. Né? Quem é que nós vamos votar em casa para trabalhar e pagar as contas? Em quem nós vamos votar em casa para cozinhar e fazer a limpeza? Ah, é? E o resto do pessoal vai fazer o quê? Os outros são cidadãos. Eles também têm obrigações e deveres. Né? Porque se só o papai vai ter a obrigação de trabalhar e pagar as contas, e se só a mamãe vai ter a obrigação de cozinhar e cuidar da casa, significa que os demais indivíduos não são cidadãos plenos. Porque não têm deveres, portanto não têm direitos. Se eles querem direitos, precisam ter deveres. No mínimo, o dever de arrumar o quarto, estudar e tirar boas notas e passar de ano. No mínimo, hein? A partir dos 16 anos tem que ter mais deveres. Senão a sociedade não funciona. O que vale em escala pequena, também vale em escala grande. Nós precisamos escolher bem esses indivíduos e cumprir as leis. Respeitar os direitos dos outros cidadãos. Dentro do grupo, é óbvio que existem opiniões diferentes. Meu filho tem um sério defeito. Seríssimo. Corintiano. Triste ter um filho corintiano numa casa são paulina. Né? E tem que respeitar porque ele é cidadão da casa. Trabalha, né, paga parte das contas dele. Né? E aí temos que respeitar, né, os direitos do outro cidadão. Né? E aí temos que estabelecer regras de respeito. Né? Dentro de casa, pelo menos, não se faz piadinha de futebol. Pronto, simples. Né? Um não tira barato da cara do outro, né? Fica tudo sereno. E o mesmo vale para nós. Né? Os outros cidadãos à nossa volta, né, nós podemos e temos o direito de não concordar com eles, mas eles têm os direitos deles, principalmente quando estão cumprindo com os deveres. E ao fazê-lo, nós temos que respeitá-los. O que implica em tratar com respeito e solidariedade outros cidadãos, proteger e educar os filhos e outras pessoas que dependam de nós. E essa é uma obrigação de qualquer cidadão pleno. Os menores, filhos, e outros indivíduos que dependam de nós, e hoje em dia isso significa a terceira idade, precisam ser protegidos e cuidados. E é bom, como sociedade, abrirmos os olhos para os nossos velhinhos. A nossa população está envelhecendo muito rápido, mas muito rápido mesmo. Daqui a apenas 30 anos, nós teremos a 5ª maior população de idosos do planeta.
Daqui a 30 anos, né, a porcentagem de idosos na sociedade brasileira vai ser maior do que a porcentagem de adolescentes. E como sociedade, a gente precisa pensar o que vai acontecer lá na frente. Se eu me aposento aos 53, né, a hora que eu chegar aos 80, a coisa vai estar feia. Quem vai trabalhar para me sustentar? Se cada vez tem menos jovem chegando, menos jovem entrando, né, menos jovem contribuindo para o INSS. Então não tem jeito. A aposentadoria tem que ir lá para o final da vida, né? Já está em 65 e não se surpreendam se na próxima década chegar nos 70. Em alguns países da Europa já estão pensando em adiar para 75. Claro, o sujeito não morre, né? Continua comendo, bebendo, participando da sociedade, precisa ser cuidado, protegido, amparado, sustentado. Portanto, a sociedade toda tem que pensar nisso. Como cidadão, o que é que eu estou fazendo para cuidar dos meus filhos e o que é que eu estou fazendo para cuidar dos meus idosos? Eu não posso ignorá-los, não posso fechar o olho para essa população, não posso deixar ao léu. Como cidadão pleno, né, que medidas eu estou tomando para proteger os meus jovens da droga e da violência? E que medida eu estou tomando hoje para proteger os meus idosos do abandono e do descaso? A falta de respeito. E é a minha obrigação de cidadão pensar nisso. Se eu não cuidar desses indivíduos, né, em primeiro lugar, eu estou desrespeitando a legislação. Tem um estatuto de idoso. Ele diz que exige cumprimento da sociedade para com o idoso. E eu estou esquecendo uma coisa pior ainda, né? Eu sou ele amanhã. E aí, a hora que chegar amanhã, não reclama. Domingo Fantástico fez uma paródia, né, com um senhor de idade e uma jovem que não estava respeitando a vaga do idoso no shopping. E é um problema concreto, né, dos nossos dias. Colaborar para a preservação do patrimônio histórico-cultural. Por isso que é importante estarmos atentos com aqueles atos de vandalismo que têm ocorrido no nosso meio. A hora que alguém está vandalizando um patrimônio qualquer, a coletividade inteira está perdendo. Na hora que meia dúzia de sujeitos queimam um ônibus, lembra que amanhã, quando for trabalhar, vai ser mais difícil. Tem menos um ônibus na rua. Então, vai ficar mais cheio, mais lotado, mais apertado. A hora que os indivíduos destroem o patrimônio, todos perdem. Todos perdem. Quem os senhores acham que pagaram as contas de toda a depredação pública do ano passado? Exatamente. Dinheiro que deveria ter ido para a escola, saúde, segurança, né, foi para pagar o que foi quebrado, queimado, destruído. Não tem dinheiro para tudo. É igual orçamento doméstico. Não tem dinheiro para tudo. Quando você tira o dinheiro de algum lugar, né, para colocar em outro, né, algo vai faltar, algo vai desabastecer. Precisamos tomar atitudes que ajudem a preservação do meio, né, em que estamos inseridos. No cumprimento dos deveres, nós conquistamos os nossos direitos. Né? É aí que nós verdadeiramente temos os direitos. A vida, a liberdade, a igualdade, a segurança, a propriedade. Antes de exigirmos segurança, saúde, educação, nós precisamos, como cidadãos, dar pleno cumprimento dos nossos deveres. Estes direitos, eles exigem, em primeiro lugar, o cumprimento dos deveres. Como é que eu vou exigir educação se eu nunca vou na reunião de pais e filhos na escola?
Como é que eu vou exigir escolas melhores se eu não conheço a escola do meu filho, não conheço a diretora, não conheço as professoras, né? Eu quero deixar ele na escola, se possível, período integral, né? Para não ter dor de cabeça com o menino levado em casa. Como é que eu quero exigir uma saúde de qualidade, né, se eu não faço a mínima ideia de como funciona o sistema de saúde no país, né, mas acho que na hora que eu tenho uma dor de barriga, né, eu tenho o direito de ir lá no pronto-socorro e exigir tudo do bom e do melhor. Mas eu nem sei como é que funciona o SUS. Né, nem imagino, não quero nem saber como é que funciona o SUS. Quantos de nós, né, fomos no posto de saúde do bairro onde moramos, fizemos a nossa matrícula, fizemos o nosso cartão no posto de saúde, né, e agendamos uma consulta periódica, uma vez por ano, né, para fazer controle no posto de saúde. Nem sabia que tinha que fazer isso. Pois é. Tenta passar num cardiologista daqui a 15 anos, quando você descobrir que está com pressão alta. Não funciona assim. Né? Não é assim que o sistema funciona. Né? Então, nós primeiro precisamos cumprir os nossos deveres, né, para depois usufruirmos esses direitos. Né? Proteção à maternidade e à infância, consequência do direito do dever de proteger e educar os jovens. Liberdade de manifestação de pensamento, sendo vedado o anonimato. Numa sociedade não existe anonimato. Denúncia anônima vai contra o senso lato, né, da democracia. A democracia você pode falar o que você quiser, mas tem que sustentar o que você falou e tem que se identificar. O anonimato não tem valor. E hoje em dia é cada vez mais difícil ficar no anonimato. Liberdade de professar crença religiosa, né, e a liberdade para exercer a profissão que queiremos, né, desde que satisfaçamos as exigências de qualificação profissional. Não basta querer, é preciso também atender às exigências necessárias. Onde começa a sociedade? Toda a sociedade começa na família. E o que é família? Família, antigamente do grego, do latim, desculpem, designava o conjunto dos indivíduos que viviam sob o mesmo teto em oposição ao gentio. Gentio era o romano. Gentio era o romano, ele era o gentio. Literalmente, quem que era gente? Gente era só o romano, era só o grego, só o cidadão. Ele era o único cara que era gente. Os demais indivíduos que ficavam sob a tutela de um gentio constituíam a família. Com o passar dos séculos, o conjunto desses indivíduos passou a designar a família. E a figura do gentio desapareceu. Hoje em dia todos somos gente. Todos somos gente. E todos temos o direito do gentio. E essa Constituição começa na família. E a família é uma sociedade, em escala reduzida. E isso não é uma mera metáfora. Isso é um fato científico, antropológico, social e político. O Spencer, contemporâneo do Kardec, dizia que a família era a instituição que dava forma à vida social. Marx e Engels, estão no mesmo século do Kardec, mas estão lá no final do século, entendem que a família é a primeira forma de interação humana, e interação humana é vida social. O Comte, mais do que contemporâneo, era concidadão do Kardec, viveram na mesma época, na mesma Paris, no mesmo contexto, dizia que a família era a célula básica da sociedade.
A sociedade começa na família. E a sociedade é o reflexo da família. Quando estamos jogando pedra na sociedade, a sociedade é violenta, é corrupta, né? Isso e aquilo, nós estamos jogando pedra na família. A sociedade retrata o que está acontecendo na família. A maneira de consertar a sociedade é consertando as famílias. O Lacordaire é um monge contemporâneo do Kardec, ele faleceu em 1861. Né? Lembra que o livro do Evangelho segundo o Espiritismo é de 1864. Né? Então ele teve aí 3 anos de lambuja para no plano espiritual, né, conseguir passar alguma mensagem para o Kardec. Né? E era um monge muito respeitado na sociedade parisiense. Provavelmente o Kardec, se não conhecia o Lacordaire pessoalmente, conhecia a obra, porque ele era um pensador importante na sociedade daquela época. Dizia que a sociedade não é mais do que o desenvolvimento da família. A sociedade é a grande família. Se o homem sai da família corrupto ele entrará na sociedade. Se o homem sai da família mal educado ele vai para a sociedade. Se ele sai da família violento ele vai para a sociedade. Se ele sai da família sem valores, sem normas de conduta, é assim que ele vai se comportar na sociedade. Família e trabalho e sociedade é o que providenciam o crescimento dos grupos sociais. Por isso que o Kardec começa a lei de sociedade falando da macro-sociedade e acaba falando da família. Acaba falando da importância dos laços de família. Os laços de família, aquilo que nós construímos no ambiente doméstico, né, é isso que vai se refletir na sociedade. A nossa sociedade está fragilizada porque a família está fragilizada. É obrigação nossa, como cidadãos, é obrigação nossa como espíritas, é obrigação nossa como homens de bem, cuidarmos da nossa família com o máximo zelo possível. Mas também é obrigação nossa, como cidadãos, como espíritas, como homens de bem, né, na medida do possível, cuidarmos e ampararmos das famílias que estão à nossa volta. Porque as famílias que estão à nossa volta fazem parte do nosso grupo social. E na hora que este grupo social começar a desandar, nós vamos receber os respingos. Não dá para ficar isolado. Tenta morar em condomínio. Condomínio de prédio, vertical. É uma maravilha quando todo mundo ali é bonitinho, paga o condomínio em dia, né, educadinho. Na hora que o condomínio começa a ter indivíduos que não seguem as regras, que não pagam o condomínio desmorona em pouquíssimo tempo. A sociedade, né, ela se constrói, se ampara na família. O fato de, na construção do capítulo, o Kardec começar da macro-sociedade e migrar para a família, é porque ele estava repetindo, estava seguindo, né, uma informação que já era conhecida na época dele, né, dos políticos, dos sociólogos, dos antropólogos, né, da importância da família na construção da sociedade. Queremos uma sociedade melhor no futuro? Cuidemos das nossas famílias e cuidemos, amparemos, ajudemos, auxiliemos as famílias que estão à nossa volta. Estamos todos no mesmo barco, estamos todos na mesma nave, né,
Estamos todos no mesmo caminho. Precisamos trabalhar fraternalmente para que possamos verdadeiramente crescermos como coletividade e crescermos espiritualmente. Roguemos ao Mestre Jesus que Ele tome conta do timão deste barco, nos conduza a águas serenas, a águas calmas, a águas tranquilas. Que assim seja, hoje e sempre.